Ufa! Então, eu vou mostrar a minha teoria. Ela consiste em uma tentativa de união de comportamental, psicanálise e fenomenologia. E também neuro e, tipo assim, tudo que for possível, tudo que a gente já tem. A princípio, meu propósito, quer dizer, a minha motivação é que muitas vertentes são ignoradas quando você escolhe só uma. Muitos estudos científicos são ignorados quando você escolhe só uma vertente. E, às vezes, simplesmente uma vertente não é a melhor opção. Às vezes, usar mais de uma é. Mas a gente sabe que não é assim que acontece, né? As pessoas elas não estão tão disponíveis assim para utilizar uma abordagem e depois outra. O que mais se vê são pessoas fiéis a uma só abordagem. Então aqui eu estou tentando trazer uma forma de ver a psicologia unindo todas as formas de pensar, todas as teorias. E agora eu vou apresentar a base, tá? Do que eu estou construindo. E assim, tem muito mais por trás de cada um dos conceitos. Aqui eu vou apresentar só por cima, tá? Mas ainda tem muito mais por vir. Tem muita coisa já desenvolvida. Enfim, vamos lá, um passo de cada vez. Seguinte, a gente vai... O fundamento da comportamental é o comportamento, né? Obviamente. E como é que acontece o comportamento? Principalmente o operante. Tem estímulos que iniciam certo comportamento. Eu não lembro se o termo da comportamental é iniciar ou... Enfim, eu vou falar iniciar. Então, o comportamento, ele causa um outro estímulo. Legal? Agora eu vou tentar trazer um pouco sobre neuro. E para pensar isso, eu tive que pensar a respeito de redes neurais. Porque redes neurais também trabalham a partir de neurônios, né? Mas um passo de cada vez, vamos lá. Então, eu vou trazer aqui uma semelhança entre o comportamento e a evocação de um neurônio. Por quê? Porque o neurônio ele é acionado a partir de sinais. Esses sinais a gente pode pensar como se fossem estímulos internos, que evocam a reação do neurônio. E a produção do neurônio gera um outro estímulo, certo? Aqui eu também vou trazer, diferente do que a comportamental, que a gente traz na maioria das vezes, é que existem estímulos internos, não são só os externos que operam sobre o nosso comportamento. Na verdade, todos os comportamentos são operados pelos dois. Quer dizer, não necessariamente pelos dois, mas sempre o interno está envolvido. Pode ser que o externo se transforme em outra coisa, mas enfim. Agora eu vou trazer aqui estímulo externo, estímulo interno. Calma aí, antes. Tem uma coisa na comportamental que eu acho que chama corrente de comportamento, ou coisa assim, que é quando o comportamento acontece, e aí ele gera um estímulo, e esse estímulo gera um outro comportamento. E aqui que eu trouxe é isso. Aqui é um comportamento que trouxe dois estímulos internos, e aí também tem um estímulo externo, por exemplo, ele viu alguma coisa, e gerou um comportamento, um desencadeamento, por exemplo, de um neurônio, desencadeamento de um comportamento. E esse neurônio gerou um sinal, ou seja, o comportamento gerou um estímulo, e chegou no próximo neurônio, e aí vai. Então, a questão dos neurônios é que a ativação do neurônio acontece se alcançar um limiar de ação, chama. O que significa isso? Significa que assim como um comportamento, ele precisa de uma certa intensidade desses estímulos trazidos para que ele seja ativado, né? O que acontece, por exemplo, no neurônio, é que aqui a gente vai falar do potencial de ação, tá? Esse é o potencial de ação, esse aqui eu tenho. Então imagina que ele agora está instável aqui, certo? E aí começa a receber estímulos, sinais. Então ele vai crescendo, e aí, se por exemplo os sinais não forem suficientemente fortes, ou o estímulo não forem suficientemente fortes, ele fica de boa.
reduz também, pode reduzir, mas enfim, se for forte o suficiente, ele alcança o potencial de ação e ele é desencadeado. Ou seja, o neurônio ele emite o sinal para o próximo neurônio e depois disso ele cai. Aqui eu não vou tratar muito a respeito disso agora, mas depois, provavelmente. Beleza. Então, eu espero que esteja claro já. Só recordando, S é igual a estímulo, C é igual a comportamento. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem uma questão que já vale ser trazida agora. No nosso cérebro, acontecem vários processos ao mesmo tempo. Na verdade, quase que infinitos, assim, são muitos. A gente tem muitos neurônios, é quase como se fossem infinitos processos acontecendo ao mesmo tempo. E é aí que está o inconsciente, porque a gente só acessa uma corrente de comportamentos e depois tem um inconsciente onde as coisas estão acontecendo e estímulos são trazidos para a consciência, e, enfim, isso daí eu vou tratar mais para frente, é algo que eu achei muito legal, e depois eu vou até trazer metáforas para ajudar. Só vamos trazer exemplos agora, para ficar mais fácil. Imagina, por exemplo, que eu tenho um estímulo aqui de um rato, aqui eu tenho estímulo, quer dizer, eu tenho estímulo do barulho de um rato, eu tenho estímulo da visão de um rato, eu tenho estímulo da mordida do rato. Isso é o suficiente para gerar um comportamento de fuga e sair correndo, né? Isso gera um estímulo para o próximo neurônio, para o próximo comportamento, que pode ser fazer ele correr. Aqui, por exemplo, o comportamento decidindo se ele corre ou não. Tá? Agora eu vou trazer uma questão também muito comum, trazida, muito básica, né? Da comportamental, que é um dos fundamentos dela, que é a associação de estímulos. Então, por exemplo, se eu tenho um estímulo neutro e eu associo com um estímulo positivo, né, um estímulo bom, eu faço com que esse estímulo que era neutro se torne um estímulo legal. Aqui é a mesma coisa do negativo. Então, ele vai associando esse neutro com esse negativo e vai gerar um negativo, né, que o neutro vai ficar negativo. Agora, por exemplo, eu vou tratar mais disso ali, mas imagina agora que eu trago um estímulo neutro de novo e associo com esse negativo. Pode ser, por exemplo, que esse estímulo que era negativo se torne neutro de novo. Eu vou tratar disso mais pra frente, tá? Deixa eu claro. O que mais? Tá, legal. Então, assim, vamos lá. Estímulo negativo é tipo punição, sabe? Essas coisas que são desagradáveis. O que o psicólogo faz? A gente vai trazer primeiro a comportamental. A comportamental fala que é uma exposição gradual aos estímulos negativos, associando aos estímulos neutros e aos positivos. Eu vou dar um exemplo depois, mas, por exemplo, tem um trauma. Aqui são estímulos neutros. Aqui é o trauma, assim, uma coisa, um estímulo negativo pra caralho. E aí faz com que todos esses daqui que eram neutros se tornem negativos. Beleza, então, o que acontece? Para você, como eu falei um pouquinho antes, para você fazer com que o estímulo se torne de outra forma, assim, você tem que associar ele com outro estímulo. Por exemplo, um estímulo negativo mais um positivo pode trazer um estímulo positivo. Tipo assim, o que era negativo pode se tornar positivo. Beleza? E aqui a questão do negativo, o mesmo esquema. A associação faz com que ele fique negativo. E aí, se você fazer isso repetidas vezes, vai acabar que não vai ser mais tão ruim. Agora, um exemplo, por exemplo, dessa associação de estímulo positivo é o de Pavlov. Por exemplo, você tem um cachorro e tem a comida. Toda vez que traz a comida, há um apito. Traz comida, apito. Traz comida, apito. Traz comida, apito. O apito vira algo positivo. Ou seja, é tipo um desencadeador do comportamento que vem na frente.
Depois a gente vai falar de punição e reforço, mas por enquanto vamos só falar estímulo negativo e positivo, mas depois a gente vai tratar mais para frente. Enfim, e aí o que acontece? Esse apito fica negativo. Agora, por exemplo, quer dizer, positivo. Agora, por exemplo, imagina que esse apito, ele é associado com, quer dizer, ele não é associado mais à carne. Por exemplo, ao invés de colocar carne, eles colocam só, sei lá, um papel, foda-se. Então esse papel é neutro. Agora, se você dá o apito e papel, dá o apito e papel, dá o apito e papel, o apito vai ficar neutro, porque ele não está sendo reforçado por porra nenhuma. Negativo agora, por exemplo. Inclusive eu vou falar um negativo do trauma. Deixa eu pensar. Imagina que você está em uma festa e tem vários estímulos. Assim, você está numa festa, a festa é um estímulo, as pessoas ao redor são estímulos, e aí acontece que um cara te dá um soco na cara. Você briga com um cara e você toma um soco na cara. E aí faz com que você, por exemplo, possa ter medo de todos os outros estímulos negativos, quer dizer, todos os outros estímulos da festa. Pode ser que você não queira mais ir para a festa porque você começa a ter esse medo. Porque a ideia da festa vira algo negativo para você. Todos os estímulos associados à festa, que eram positivos, se você gosta de festa, eles se tornam negativos. E assim, uma forma de resolver isso, por exemplo, é você excluir a pessoa gradualmente a uma festa, tipo assim, algo menor, tipo, uma reunião com seus amigos numa casa, com, sei lá, 8, 10 pessoas, você vai experimentando e, tipo assim, não tem mais coisa negativa acontecendo, e aí depois você vai tendo contato com aglomeração e tal, e acaba que você vai numa festa, nada de ruim acontece, você se diverte, e pronto, aqueles estímulos não são mais negativos. Aqui eu vou dar um exemplo disso, também acontecendo, que é algo bem comum. Por exemplo, a comportamental ela é muito boa em lidar com fobias. E eu vou trazer uma aqui. Por exemplo, a fobia de rato. A forma que eles lidam com isso é uma exposição gradual ao rato. Por exemplo, falar sobre o rato. Quando você fala sobre o rato, você traz estímulos negativos para a sua consciência, e quando você está falando com uma pessoa, nada de ruim está acontecendo, então acaba que a ideia que você tem de rato não é mais tão negativa assim quanto era antes. Não estou falando que deixa de ser totalmente negativo, a pessoa ainda tem fobia apesar de falar de rato. Segundo, ver a foto de um rato. Então a pessoa vê o rato, nada de ruim está acontecendo, você vê o rato, não está te machucando, então tudo bem, está suave. Também pode até, tipo, toda vez que você vê um rato, você ganha um bombom, tá ligado? E aí esse rato acaba virando algo tão ruim. Depois, um vídeo, por exemplo, você vê o vídeo de um rato andando e tal. Depois, ver um rato em uma jaula, você vê que ele não está te oferecendo perigo, você vê que ele está tranquilo, você não tem mais medo. Tipo assim, esses estímulos, o estímulo de ver o rato não fica mais tão negativo. Depois, por exemplo, tocar no rato. Agora, supondo que o rato não vai te morder, porque senão você pode retraumatizar a pessoa. Mas, por exemplo, se é um rato tranquilo, ele dá carinho no rato, e aí, por exemplo, ele não tem mais medo de rato. Beleza. Agora a gente vai falar um pouco de psicanálise. A gente vai falar como o processo de psicanálise é bem parecido com isso que eu acabei de falar. Tá, vou trazer antes quer dizer, eu já trouxe, né, mas só reforçando, que há duas categorias de estímulos. Tem os estímulos internos e os estímulos externos. Estímulos internos podem ser a memória de um estímulo que aconteceu. Por exemplo, eu falar da festa me traz um estímulo da festa para a minha consciência de volta. Então é como se eu estivesse tendo acesso a esse estímulo de uma forma direta, que é através da minha memória. Mas isso é um estímulo interno. Ele não deixa de existir. Na verdade, todos os nossos comportamentos, como eu falei antes, eles são regidos por estímulos internos e, inicialmente, estímulos externos. Provavelmente. Tipo assim, não necessariamente tem estímulos externos envolvidos, mas estímulo interno sempre tem. Beleza. Quando trazemos uma memória, nos expomos a todos alguns dos estímulos presentes na hora da gravação da memória. Então, assim, tem um conceito que eu criei que chama pacote de memória. Ele é causado por um comportamento que eu chamo de gravação de memória.
Então aqui, comportamento de gravação de memória. Então eu estava pensando em trazer isso, mas eu acho que facilita. De memória. Esse 7 comportamento, tá? Memória. E deixando claro que eu uso siglas para facilitar a minha vida. Então esse daqui é o CGM, comportamento de gravação de memória. Então o que acontece? Ele recebe alguns estímulos, associa eles e guarda no pacote de memória. Ele devolve o pacote de memória. O que tem nesse pacote de memória? Tem todos esses estímulos que estão aqui. Tipo assim, depois eu vou trazer, eu estou falando de forma bem simplificada, tá? Não é diretamente assim, tipo, acontece, tipo, tem alterações quando você vai... Enfim, vamos falar aqui que você, aqui dentro desse pacote de memória, tem esses estímulos. Aqui depois a gente vai falar do comportamento de evocação de memória, que é justamente ele traz esse pacote de memória que faz você ter acesso a todos esses estímulos que estão aqui dentro. Eu faço assim, eu coloco um S para falar que é plural, tá? Então aqui são estímulos, plural. Então você tem acesso aos estímulos daquele momento e, vamos lá, o comportamento de evocação de uma memória é iniciado graças a estímulos internos barra externos e traz os estímulos presentes na memória. Tá, tudo bem. Agora vamos falar sobre como é que funciona esse comportamento de memória. O comportamento de memória, vou colocar aqui CM, tá? Ele recebe um estímulo, vamos chamar de estímulo 1, por exemplo. De novo, estou falando de forma bem simplificada. Assim, não é exatamente assim, mas eu vou trazendo a base, depois eu vou expandindo, explicando. E aqui não está tudo batendo exatamente com a metodologia, mas estou trazendo uma forma simplificada para depois explorar cada uma das coisas. Por exemplo, eu vou explorar mais o comportamento de memória, o comportamento de gravação de memória e todos esses comportamentos que eu falei até agora. Mas beleza, ele recebe um estímulo 1, por exemplo, e aí ele tem acesso a uma lista de pacotes de memória. A gente tem essa lista de pacotes de memória e essa, tipo assim, ela está aumentando toda hora, porque o comportamento de gravação de memória ele é constante. Então, assim, a lista de memórias que você tem é, tipo assim, vamos falar que quase infinita, assim, tipo, de todos os períodos que você consegue acessar e tal. Então, o que acontece? Ele tem acesso a esse pacote de memória e com esse estímulo 1, o que ele traz? Ele traz um pacote de memória que contém esse estímulo 1 e também tem outros estímulos do período. Beleza? Então, esses estímulos trazidos pelo comportamento de memória, eles são internos, tá? Deixando bem claro. Então tá, você agora tem acesso a esses estímulos, tá? É isso que eu estou falando aqui. Deixa eu ver de novo. O comportamento de evocação de uma memória é iniciado graças aos estímulos internos barra externos. Inclusive aqui esse estímulo pode ser interno e externo, tá? É iniciado graças aos estímulos internos barra externos e traz os estímulos presentes na memória. Traz aquele pacote de memória, como eu falei. Ou seja, todos esses estímulos são trazidos à consciência e eles podem iniciar outros comportamentos. Então tá, ou seja, estímulo interno barra externo vai para o comportamento de evocação de memória, que eu chamo de CM, e gera estímulos internos e externos no momento. Isso é uma teoria. Tá, agora a gente vai tratar de fato sobre a psicanálise, que traz como a cura pela fala. Ou seja, o psicólogo traz um estímulo presente na memória, ou seja, traz esse estímulo aqui, dentro de um pacote de memória, através da fala. Então, agora ele acessa, faz a pessoa acessar todos esses estímulos internos ao mesmo tempo. Ou seja, ele lembra do momento de todos aqueles estímulos negativos presentes, por exemplo, e ele é chamado. Então, assim, o comportamento, o estímulo presente na memória, ali, passa para o comportamento de memória, e o comportamento de memória traz os estímulos do momento. Vamos falar aqui que o estímulo é negativo, porque foi um evento traumático. Ao falar com o psicólogo, os estímulos negativos da memória não são punidos novamente. Ou seja, isso daqui, ele não é mais punido.
ele não tem mais associação com estímulos negativos, porque você está falando, a não ser que o psicólogo seja um cuzão e, tipo assim, ele te puna, tá ligado? Ele te traga estímulo negativo enquanto você fala. Mas aqui, um bom psicólogo, ele traz estímulos neutros ou estímulos positivos, E/1, né? Estímulos positivos. Porque assim, todas essas memórias, todos esses estímulos vão desassociar com cada caráter negativo deles e vão se tornar neutros de novo. Então assim, vamos falar que esse pacote de memória é negativo e esses estímulos não são negativos. Então aqui, vai fazer com que esse pacote de memória se torne positivo ou neutro. Beleza. Agora, vamos lá. Falar que os psicólogos, estímulos negativos da memória não são punidos novamente e são associados a outros estímulos positivos e neutros. Só começa. Ou seja, os estímulos negativos da memória são neutralizados. Isso daqui, na psicologia, eles trazem como ressignificação. Esqueci o resto do nome. Mas na psicanálise. Então aqui a gente traz como funciona a associação entre psicanálise e comportamental, levando em conta que aqui está tudo muito básico. Né? Assim, eu aprofundei muito mais do que isso. Tem coisas que aqui estão incompletas, mas eu acho que para uma primeira abordagem isso está bom. Assim, eu não sei se eu trago isso agora ou se eu trago isso depois. Eu vou trazer depois. Eu ia falar sobre os comportamentos paralelos que estão acontecendo. Eu já mencionei um pouco, mas não 100%. Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E espero que vocês tenham compreendido o que eu trouxe. E se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, me falem nos comentários e de qualquer forma possível. E deixa eu ver. Eu vou tentar. É muito bom que vocês tragam questões sobre incoerências que vocês percebem aqui, dúvidas sobre conceitos que eu trouxe, inclusive os conceitos que já estão estabelecidos na psicanálise, no comportamental e tudo. E eu acho que é isso. Não sei como funciona, mas sei lá. Deixa o like e se inscreve. Como é o primeiro vídeo, tudo bem que eu faça tudo cagado. Mas eu vou trazer, eu vou falar de novo aqui sobre a fenomenologia, quer dizer, não mencionei a fenomenologia ainda, mas eu vou trazer a fenomenologia agora, apesar de eu ter falado que eu já estava encerrando o vídeo. Mas, vamos lá. A fenomenologia, ela fala sobre fenômenos, né? Fenômenos, eles envolvem a experiência real e a questão interna. E isso gera um fenômeno, essa soma gera um fenômeno. Ou seja, não é como se as duas coisas fossem estabelecidas. Ele fala sobre transitoriedade da verdade, por exemplo. Então, o que acontece? O que eu estou trazendo é que os estímulos internos e externos atuam ao mesmo tempo. E essa associação, essa relação entre eles, que gera todos os comportamentos. Ou seja, não é como se a gente fosse influenciado só pelo meio externo, a gente é influenciado pelo meio interno. Ou seja, a nossa experiência carnal, assim, no corpo, os sensores do nosso corpo, os sentidos, na verdade, né? Eles são... Esqueci o que eu estava falando. Tem que prestar atenção, está deixando claro. Ai, Deus. Eles são... Ai, Deus, que vergonha. Eles são tratados da mesma forma, como se o interno e o externo fossem a mesma coisa. Tá? Tipo assim, não é que são a mesma coisa, mas eles têm o mesmo efeito sobre a gente. Ou seja, o fenômeno, ele afeta a gente junto com essas duas coisas. Então, acho que isso é uma questão muito forte da fenomenologia. Talvez eu tenha falado de um jeito cagado fenomenologia, porque, sinceramente, eu não sei muito bem os termos e pá, mas a ideia é meio que essa. Então, agora sim, eu vou dar tchau e pedir pra vocês se inscreverem, dar like, sei lá como é que funciona essa porra. É meu primeiro vídeo, então tenham piedade de mim, por favor. Mas, assim, por favor, comentem essas coisas. Muito obrigado e tchau!